Shalom, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, que Deus abençoe grandemente esse mês de fevereiro de 2026, que a sua vida seja abençoada e você possa compreender cada vez mais o chamado de Deus para a sua vida, amém? Me permita trazer uma palavra para você nessa manhã que vai falar a respeito de discipulado, e o tema dela é o discipulado da cruz. Quero convidar você a abrir o texto que está em Mateus, capítulo 16, versículo 24, que vai dizer assim: aquele que quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. No versículo também de Mateus capítulo 11, versículo 28, a palavra de Deus também vai dizer assim: quem não toma a sua cruz e não segue após a mim, não é digno de mim. Então, tanto Mateus 16, versículo 24, tanto Mateus 11, versículo 28, vai estar ensinando a respeito de um dogma, de um ensinamento de Jesus para nós como discípulos dele. Eu te pergunto, você tem negado a si mesmo? O entendimento de negar a si mesmo. O entendimento de, quando eu falo negar a si mesmo, e quando a Bíblia ensina a respeito de negar a si mesmo, não significa que Deus não respeite as tuas vontades, não respeite as tuas necessidades. Ele respeita, ama e entende. Mas ao contrário de nós colocarmos as nossas necessidades como prioridade, Ele ensina que nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas nos seriam acrescentadas. Mas notem que aqui Jesus, quando está ensinando esse discipulado a respeito de tomar a cruz, ele próprio ainda não havia fisicamente enfrentado a cruz, mas no seu espírito ele já carregava essa cruz. É claro que a cruz que nós carregamos não é a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é uma cruz muito mais pesada do que a nossa. A cruz de Jesus é uma cruz que perdoou os nossos pecados, que Ele carregou as nossas maldições, carregou as nossas dívidas, carregou as nossas culpas, carregou os nossos problemas, né, as nossas dificuldades, e tem nos ensinado após isso. Ele pede assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar-se a si mesmo, queridos, não é então negar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. Negar-me a mim mesmo é entender que a prioridade sempre será o plano de Deus. Sempre será as coisas que o Senhor tem para nós. Não é à toa que o Senhor, no Sermão do Monte, Ele ensina a respeito de ansiedade. Ele fala da preocupação nossa no que nós havemos de comer, no que nós havemos de vestir, a nossa ansiedade diária, aquilo que nós queremos. Negar-se a si mesmo é ser curado, é ser protegido contra as ansiedades daquilo que nos persegue em todos os dias. E a ansiedade talvez tenha sido um dos maiores problemas que nós possamos enfrentar nesses dias, porque a nossa ansiedade nos deixa escravos de nós mesmos. A nossa ansiedade nos deixa escravo dos nossos pedidos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos. E por isso, muitas vezes, o Evangelho foi pregado de uma forma errada, porque foi pregado um Evangelho que fala mais a respeito de necessidades humanas a serem supridas do que da própria cruz a ser carregada. Mas notem que no capítulo 11 também, quando ele fala que se nós não levarmos a cruz, nós não somos dignos dele. Carregar essa cruz é ser esse discípulo que segue. Embora Jesus, como eu falei aqui, Jesus não havia levado a sua cruz ainda de uma forma física, ele não havia subido o Gólgota, ele não havia sido pregado no madeiro, mas ele sabia muito bem qual era a sua missão. Ele já estava levando a sua cruz. A Bíblia vai dizer que antes da fundação do mundo, ele já havia se oferecido como um cordeiro santo, imaculado, sem pecado. Então o sacrifício de Jesus é um sacrifício muito claro, antes da fundação do mundo. E ao ensinar os seus discípulos a caminharem com Ele, porque todos nós fomos chamados para sermos discípulos do Senhor Jesus. Não tem como eu dizer assim: eu quero apenas ser um seguidor, eu quero apenas ser um frequentador de igreja, eu quero apenas ficar dentro da minha casa e aqui adorar ao Senhor. Não, nós somos chamados para sermos discípulos.
Nós somos chamados para caminhar, seguir essa trajetória, seguir o perdão, seguir a graça, seguir esse evangelismo, seguir esta missão de anunciar para todos os outros. Imagina se você se dizer que você é um discípulo e quando perguntado para você onde está a sua cruz, você diz que é um discípulo. Se você é um discípulo da cruz, um discípulo do caminho, um discípulo do Senhor Jesus, você tem que ter uma cruz. Qual é a sua cruz? O que você tem carregado? E muitas vezes, ao dizer que você tem carregado uma cruz, o que na verdade aparece é apenas o meu eu, apenas o eu mesmo. Então, negar-se a si mesmo, queridos, é abrir mão de algumas vontades, de alguns caminhos. Negar-se a si mesmo talvez é abrir mão de algumas amizades, de alguns lugares. Negar-se a si mesmo são práticas que são deixadas para trás, para que Cristo fique cada vez mais evidenciado em nós. Mas quando no capítulo 11 também ele disse que nós não seríamos dignos dele. Imagina você ser achado naquele dia, como no capítulo 7 do livro de Mateus, vai dizer que naquele dia muitos chegarão na presença dele e vão dizer: Senhor, Senhor, ele se aparta de mim, porque eu não vos conheço. E esse não vos conheço é devido a isso. São pessoas que realmente não seguiram com a cruz. São pessoas que não negaram-se a si mesmas. Elas falavam a respeito de Jesus, elas profetizavam, elas curavam, faziam sinais, coisas aconteciam, mas havia muito eu, havia muito nós, havia muita carne misturada, havia muita humanidade misturada naquilo que era para ser mais sincero, mais simples. Negar-se a si mesmo é entender que o verdadeiro propósito, a verdadeira prioridade, quer dizer, é fazer a vontade de Deus. Os anos estão passando, a nossa vida se acelera, vai cada dia mais com velocidade. E a pergunta é: se eu não levar essa cruz, se eu não entender que o cristianismo verdadeiro, um discipulado verdadeiro, você precisa carregar a cruz. Algumas pessoas acham que carregar a cruz é levar um peso, na verdade não, que descarregar a cruz do Senhor Jesus ele leva, a cruz dele representava escravidão, maldição, pecado. A cruz que nós levamos representa liberdade. Então não tem como comparar a minha cruz com a cruz de Jesus. Eu já vi pessoas dizendo, brincando, claro, dizendo assim: a minha cruz está mais pesada do que a de Jesus. Não existe como. Jesus levou o mundo todo sobre as suas costas, levou o universo todo sobre as suas costas, levou a humanidade toda sobre as suas costas com seus pecados e perdoou. E segundo a sua vontade, segundo a sua graça, todos aqueles que nele creem, todos aqueles que nele buscam, que eles encontram essa leveza. E essa leveza, quando ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, levai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Ele está falando disso, dos ensinamentos, desse amor, dessa presença que ele traz nas nossas vidas, dessa graça, desse poder sobre as nossas vidas. Mas não nos cabe, queridos, deixar a cruz de lado. Se nós somos discípulos do Senhor Jesus, cabe a nós seguirmos a Ele com essa cruz. Cabe a nós seguirmos este caminho, esse rastro que Ele deixa, porque se Ele segue-me, embora a cruz dele é diferente da nossa, o caminho é o mesmo. Só que nós não podemos passar na frente de Jesus. Ele está pedindo para que você o siga os caminhos dele. Siga a bondade, siga a verdade, siga a honestidade, siga a santidade, siga o caminho que ele trilhou. É muito claro entender o que Jesus trilhou. O problema é quando nós queremos inventar algo novo, nós queremos participar de algo novo, ou nós queremos uma nova revelação, algo melhor para o Evangelho. Se nós não tomarmos cuidado, o nosso coração, que é um coração muitas vezes confuso, um coração que muitas vezes engana, nós podemos tomar um rumo diferente do rumo de Jesus. Nós podemos achar que nós estamos levando a cruz, mas indo para um caminho diferente. Então não é apenas levar a nossa cruz, mas é seguir Ele, negando-se a si mesmo, seguir Ele. E seguir Ele, querido, já foi traçado o caminho. Ele vai até a morte por amor. Ele não desiste, Ele não aborta a missão, Ele continua seguindo.
E talvez o que nos falta hoje é a permanência naquilo que Ele tem pedido. Quantos de nós chegamos tão perto de conquistar algo, de chegar perto da vontade de Deus e nós desistimos? Nós desistimos talvez porque alguém falou o contrário, nós desistimos porque alguém talvez não nos compreendeu, nós desistimos porque nós achamos pesado o caminho. É claro que levar a cruz não é fácil. É claro que ser um discípulo do Senhor Jesus não é nem um pouco fácil, mas, queridos, é satisfatório, é vida, é virtude, é fortalecimento espiritual dia após dia. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Todos os dias, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz não é digno de mim, diz o Senhor. Imagina só, não ser digno dele, queridos. Embora nenhum de nós somos dignos dele, mas a graça nos transformou salvos, e se nos transformou salvos, ela nos perdoou, ela nos alcançou e nos permite, então, sermos dignos dele, não por causa da nossa justiça e da nossa dignidade, mas por causa da dignidade dele. Isto é graça. Graça é receber aquilo que nós não merecíamos. Misericórdia é não receber aquilo que nós merecíamos. Então nós precisamos caminhar com a cruz. São dias, queridos, onde nós precisamos fazer a obra. E talvez a cruz é a marca do passaporte. A cruz é a marca que está cravada nos nossos corações. Eu vou usar uma expressão, é uma tatuagem que foi colocada nos nossos corações, onde todo dia nós pensamos nessa cruz. Levar a cruz é perdoar. Levar a cruz é amar quando nós não somos amados. Levar a cruz é honrar quando nós somos desprezados. Levar a cruz, queridos, é orar pelos nossos inimigos. Levar a cruz é orar sem cessar. Levar a cruz é meditar na palavra dia e noite. Levar a cruz é não desistir quando a tempestade chega, quando o mar se fecha na nossa frente. Levar a cruz, queridos, é dar ordem no mundo espiritual, sabendo que Jesus já cumpriu todas as coisas nele. Levar a cruz é ser um discípulo do Senhor Jesus, é proclamar o Evangelho, é declarar a graça, declarar a salvação. Levar a cruz é ficar longe do pecado. Levar a cruz é não deixar que a morte que o pecado traz na vida do cristão, na vida do ser humano, tenha efeito. Isso é levar a cruz. Isso é levar a sua cruz. Isso é eu levando a minha cruz. Eu não posso levar a sua cruz. Embora eu possa te sustentar, embora eu possa te ajudar, embora, como a Bíblia diz, que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. A Bíblia vai dizer que nós devemos sustentar os nossos irmãos, né? Quando eu falo sustentar, eu falo de suporte, de suportar. Embora a Bíblia fale tudo isso, a nossa obrigação não é levar a cruz de ninguém. Assim como é muito falado, a salvação de cada um, ela é individual. Eu levo a minha cruz, o irmão, e quando alguém perguntar para mim, como é que você consegue levar a sua cruz? Me ensina a levar a minha cruz. Eu não posso ensinar. O que eu devo fazer é mostrar a Jesus. Vou dizer assim, eu tenho conseguido levar a minha cruz porque eu tenho seguido Ele. E é dessa forma. Por isso que muitos homens e muitas mulheres têm tomado para si. Acham que, na verdade, o sucesso do Evangelho e do discipulado de outras pessoas segundo aquilo que nós ensinamos, não é. Se eu ensino algo de importância para você, é porque eu tenho seguido a Jesus. Toda honra e toda glória sempre será de Jesus. Eu sempre vou apontar, eu estou aprendendo a carregar a minha cruz. Se eu carrego a minha cruz, é porque eu tenho olhado, eu tenho visto, eu enxerguei nele, como ele levou a dele. A cruz dele era impossível de ser levada por qualquer homem, mas ele nos possibilita. Levar a nossa cruz a possibilidade de podermos levar a nossa cruz, queridos, é um chamado de graça, um chamado de amor. Imagina algo que nós não conseguiríamos. A lei impossibilitava homens de levar a sua própria cruz. A lei, por mais bela e importante que fosse,
no tempo judeu, no tempo do tabernáculo, no tempo do Antigo Testamento, ela te impossibilitava, ela cada vez mais fazia com que a cruz, com que o desejo de caminhar da forma certa se tornasse mais pesado, porque a lei antiga, a lei de Moisés, ela sempre evidenciava mais a carne, e a carne acabava ficando mais fortalecida pelo fato de nós não conseguirmos. A cruz não. A cruz do Senhor Jesus, a cruz do Evangelho, muito pelo contrário, ela deixa tudo muito mais leve, porque ela traz em si a graça de Deus, e a graça é poder de capacitação sobre os santos, sobre a igreja do Senhor Jesus. Então a cruz, ela é maravilhosa. A cruz, ela te ajuda na tua musculatura espiritual. Mas não tem como você conseguir também levar a cruz. Você nega a si mesmo, você entende que verdadeiramente quem Jesus é, mas se você não tiver pelo menos uma vida de oração constante e uma vida de leitura da palavra constante, você também não consegue. Você não vai conseguir ter o equilíbrio para levar a cruz. Talvez você ora demais, mas você lê pouco, você medita pouco na palavra, ou seja, você vai pender a tropeçar e cair para um lado. Então, assim, meditação, oração são fundamentos para que você consiga levar a cruz, porque quanto mais você orar, mais você meditar na palavra, buscar a palavra, mais força você vai ter espiritualmente para carregar essa cruz. Então, queridos, não abandone a oração, não abandone esse coração que quer buscar e conhecer o Senhor, amém? Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga ao Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia. Mês de fevereiro só está começando, né? Então, queridos, abandone outras práticas, abandone qualquer situação que está afastando você do Senhor Jesus. Recomece. Quando a Bíblia fala que para a carta da igreja aos Efésios, no livro de Apocalipse, capítulo 2, o próprio Senhor Jesus na revelação vai dizer assim, lembra de onde você caiu, lembra de onde você abandonou o primeiro amor. Eu acredito piamente, queridos, que voltar aonde nós caímos, voltar ao primeiro amor, significa voltar a carregar a cruz, voltar a esse entendimento que nós fomos salvos, fomos libertos, e não é por aquilo que temos ou aquilo que não temos, não é porque se está faltando algo, não é porque se estamos sendo apertados de alguma forma, alguma pressão. A cruz, queridos, a cruz, na verdade, ela faz ao contrário da pressão do mundo, ela nos protege da pressão do mundo. A cruz, ela está fora daquilo que a própria atmosfera espiritual traz. A atmosfera espiritual do mundo, a atmosfera espiritual, né, que acontece nas regiões celestiais, se nós somos do pecado, ela faz como o peso da atmosfera natural, ela pressiona para baixo. Agora, quando nós carregamos a cruz do Senhor Jesus, é como se nós estivéssemos subindo um pouco a cada dia. Quanto mais nós nos inclinamos a nos humilharmos, descemos na presença do Senhor Jesus, aí sim, mais nós somos elevados, mais o nosso coração, a nossa alma é curada. Eu quero profetizar cura sobre você. Eu quero profetizar, queridos, nessa manhã, que esta cruz não é peso humano, essa cruz não é religião, essa cruz é salvação, essa cruz é graça, essa cruz é o amor do Senhor Jesus tomando você, trazendo essa graça sobre você. Que nós possamos ter um discipulado, queridos, e que nós venhamos levar essa cruz, que nós venhamos seguir Jesus com esta cruz. Que essa cruz não apenas seja um crucifixo nas nossas paredes ou um pingente que nós levamos como um amuleto de sorte, mas que essa cruz seja uma característica do próprio Cristo vivo em nós. E lembre-se, Jesus não está mais crucificado em uma cruz. Jesus, ele foi removido daquela cruz. E quando eles achavam que ele estava morto, ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje a cruz, ela é um símbolo cristão. Ela é um símbolo para o mundo que não entende, é apenas um amuleto. Ou talvez, para algumas pessoas, vão dizer que ela é um instrumento de condenação. Mas não, a cruz, na verdade, ela é um instrumento da redenção do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele ensina que o evangelho, o que ele pregava não se baseava em persuasão humana.
nem em eloquência. O que ele pregava, o que ele decidiu pregar para o povo da igreja de Coríntios era o Cristo crucificado. Não tem como. Nós começamos com o discipulado com a cruz. Primeiro nós pregamos o evangelho da cruz e depois nós resplandecemos, nós chegamos à plenitude do evangelho do reino de Deus. Não tem como eu pregar o evangelho do reino, ser do reino, sem antes passar por esta cruz. Essa cruz ela me purifica, essa cruz ela me edifica, essa cruz ela me deixa com um entendimento mais profundo a respeito de quem é Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero orar por você, porque talvez você possa estar carregando algumas coisas no seu coração. Não carregue nenhum tipo de outro peso, queridos. Não carregue nenhum outro tipo de bagagem. Jesus não pediu para você carregar bagagem de ninguém. Jesus apenas pediu para carregar a cruz, a sua cruz. E esta sua cruz, se foi remida pelo sangue de Jesus, ela não vai trazer peso, ela vai trazer leveza. Eu oro para todos aqueles que estão enfrentando dias difíceis no seu coração. Sentimento de abandono, sentimento de desonra, sentimento de que algo está fora do lugar. Eu oro na autoridade do nome de Jesus. Eu oro para que a cruz do Senhor Jesus purifique a tua cruz e você possa levar com um coração sincero, com um coração sensível, em nome do Senhor Jesus. Você para de botar culpa nas pessoas, achando que as pessoas são responsáveis por aquilo que você está vivendo. Se você carregar a cruz, algumas vezes nós carregamos a nossa cruz e queremos carregar também a cruz que as outras pessoas querem colocar sobre nós. Não, queridos, nós somos livres, nós somos libertos. E por onde Jesus passar e por onde você seguir, queridos, essa leveza espiritual vai vir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro para que o Senhor toque em você com o seu Espírito Santo. Eu oro para que a graça que vem por intermédio da cruz alcance a tua casa, o teu trabalho nesse dia e você se levante na presença do Senhor. Você seja cheia do Espírito Santo. Se sinta leve, se sinta livre agora de sentimentos que você está carregando. Seja um sentimento de ódio, seja um sentimento de raiva, seja um sentimento de desonra, seja livre agora em nome de Jesus. Eu declaro que esse espírito não vai impedir desta cruz passar. Esse espírito não vai impedir, queridos, de você seguir o Jesus da cruz. Não vai impedir. Nós não seremos como Pedro, que infelizmente depois de ter uma grande revelação tentou impedir Jesus de ir para a cruz, não sabendo ele que aquela cruz perdoaria ele de todos os pecados, redimiria, aquele sacrifício redimiria ele. Mas nós queremos aprender cada dia mais, Jesus, com a tua cruz. Eu oro por essas pessoas, Senhor, que estão aqui nessa manhã. Eu oro por todos aqueles que ainda vão assistir. Todo tipo de medo, todo tipo de pânico, todo tipo de sentimento que tem paralisado esta pessoa. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, essa pessoa não vai mais ficar paralisada, mas ela vai seguir em frente. Ela vai em direção à tua glória, ela vai em direção ao teu poder. Manifesta-te, Jesus. Jesus, manifesta-te, Senhor. O Senhor já fez o caminho da cruz. O Senhor já nos mostrou para onde nós devemos ir, para onde nós devemos seguir. E esse caminho não é um caminho de ida, esse caminho é um caminho de volta. Nós voltamos com o nosso coração ao Senhor, declaramos que a tua graça, que a tua justiça está sobre nós, Jesus. Declaramos que as forças do inferno não têm mais poder sobre as nossas vidas. Declaramos que o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Declaramos que na cruz, o triunfo da cruz expôs publicamente os principados e as potestades, e ali eles todos foram derrotados. Eu declaro agora em nome do Senhor Jesus que todo tipo de espírito que está tentando roubar a vida, a paz, a saúde, a alegria deste homem e desta mulher já foram derrotados na cruz. E na cruz do Calvário nós nos inclinamos e nós nos apresentamos com a cruz que o Senhor colocou para que nós viéssemos carregar. Eu declaro uma manhã santa, uma manhã abençoada, um dia abençoado, um mês abençoado. Eu declaro que por onde você passar nesse mês de fevereiro, você vai deixar uma marca, que pessoas venham para Jesus quando olharem para o teu testemunho, que quando perguntarem como é que se leva uma cruz, você vai dizer assim: aprendam com Jesus, porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Aprendam com ele, que é manso e humilde de coração, e então encontrarão descanso para as vossas almas. Louvado seja o nome
do Senhor. Queridos, um ótimo fevereiro para vocês, estamos apenas começando, uma ótima segunda-feira, tá bom? Deus abençoe você. Deixa eu fazer um convite para você, quarta-feira agora, nosso culto aqui na Igreja Lugar, culto das mulheres, né? Culto, a reunião das mulheres, do Curadas para Curar. Você é nossa convidada, tá bom? Eu não prego, não tô ali, mas eu tô sempre por ali, né? Na intercessão ali, cuidando ali, ajudando ali no estacionamento, cuidando da portaria, tá bom? Mas as nossas mulheres estarão reunidas ali. Primeiro é o segundo culto das mulheres. Então, assim, mulheres, venham se lançar aos pés do Senhor Jesus, venham clamar pela sua casa, venham orar, venham profetizar, que esse ano seja um ano onde você venha entrar em novos níveis, tá bom? E não perca as oportunidades. Então, quarta-feira, 8 horas da noite, às 20 horas, né? Elas estarão ali reunidas ali e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Domingo, culto de Santa Ceia, próximo domingo. Deus abençoe a Igreja Lugar, os nossos irmãos que nos assistem, passam aqui, que são de outros ministérios. Deus abençoe grandemente a vida de vocês para a honra e glória do nome de Jesus. Deixar um abraço aqui para vocês, deixar um abraço para a Maquele, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Pastora Adriana também, a líder das nossas mulheres aqui do Curadas para Curar. Evelyn, Deus abençoe você em nome de Jesus, minha irmã. A Evelyn está no Rio Grande do Sul. Deus abençoe em nome de Jesus nas decisões que você precisa tomar, mas que o Senhor te proteja, que o Senhor guarde o teu coração, no nome poderoso de Jesus. Renata, Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deixar um abraço também, Bruna, Deus abençoe você. Deus abençoe, Bruna, você, o seu esposo, sua família, sua casa, em nome de Jesus, aleluia. Deixar um abraço para o Gilmar também. Gilmar, já estou aproveitando aqui o mel que você me deu de presente ali, meu irmão, muito bom, tá? Glória a Deus. Deixar um abraço também para Julie de Siderópolis, povo de Siderópolis, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tatiana também, Tatiana e Joacir também, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Grace, Deus te bendiga, irmã. Nossa irmã Grace também está na cidade de Palhoça também. Amém. Deixar um abraço para a dona Darlene também. Dona Darlene, que o Senhor abençoe a vida da senhora, que a senhora se recupere rápido aí da cirurgia. Estamos orando pela vida da senhora, pela recuperação. Tá bom? Glória a Deus. Aleluia. É isso aí, gente. Também nós temos a Vanessa, nós temos a Suelen também que passou aqui, Juliano também, a Pamela. Deus abençoe você, Ju, esses dias aí difíceis aí com a família aí, né? Todos os nossos sentimentos aí. O Juliano perdeu o pai dele nesses dias agora. Precisamos estar orando por ele em nome de Jesus. Amém? Abraço para a Thaisinha também. Glória a Deus. Uma missa do Geração de Marias. O Eric entrou aqui também. Entrou muita gente, né, gente? Aqui. A Grace também entrou. Grace, um abraço para você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mari também entrou por aqui. Nós também temos a Nádia também que entrou aqui. A Nádia é lá de Fernando de Noronha. Que legal, né? Ou é Porto Seguro, ou Fernando de Noronha. Eu sempre me confundo os dois. É um dos dois lugares ali. Deus abençoe, Nádia, em nome de Jesus. Queridos, era isso então. Um ótimo fevereiro para você. Deus abençoe grandemente a sua vida. Queridos, compartilhe essa palavra a respeito de cruz, que eles podem ter certeza, isso vai impulsionar muitas pessoas a seguirem o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tchau, tchau. Deus abençoe. Provavelmente, em nome de Jesus, se der tudo certo, quarta-feira, entre 9 e 10 horas, nós estamos ministrando mais uma live direto aqui de oração, de meditação, de palavra do Senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau.